Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. E vamos lá. Hoje é um vídeo diferente um pouco. Hoje eu não vou ficar com aquelas indicações de procurar o seu polo, procure o seu orientador e tal, porque é um vídeo geral. É um vídeo de orientação geral. Na verdade, eu vou chamar essa sequência que virá de curso prático de TCC. Poxa, professor, mas como assim curso prático de TCC? Eu tenho notado nas orientações, nos vídeos e com alunos aqui do meu polo e na minha própria experiência acadêmica, que as instituições, e a Uninter, né, uma delas, quando a gente fala em TCC, as instituições elas nos oferecem as disciplinas de metodologia de pesquisa. E nessa disciplina de metodologia de pesquisa, vem ali uma série de orientações, de manuais, de normas, de regras, de técnicas, mas não tem o que nós estamos fazendo aqui nesse canal de contato que nós criamos, que é a parte prática, que é você aprender a fazer o trabalho. Isso eu vejo não só, eu tenho percebido não só nas nossas orientações aqui, eu tenho percebido isso com os meus alunos. Eles, quando começa o trabalho de conclusão de curso, que no nosso caso aqui é um artigo científico, né? Os alunos piram porque de fato eles não sabem fazer, não sabem por onde começar, muitos têm dificuldade e isso é natural, e são essas dificuldades que a gente vai tentar superar nesse curso. Eu vou ensinar para vocês alguns elementos, algumas técnicas, alguns métodos para vocês tentarem deslanchar com o trabalho de vocês. E como é que eu vou fazer isso? Eu não vou vir aqui e ficar abrindo slide e falando, olha pessoal, o tema é isso, o problema é isso, aquela coisa nada, todos vocês já têm. Se você pesquisar no Google, se você assistir às aulas dos seus ambientes, dos seus professores de metodologia, eles vão te encher disso. Você tem livros que falam disso. Então não é esse o intuito. O que nós vamos fazer aqui para tentar superar essa etapa de trabalho de conclusão de curso? Nós vamos, numa série de vídeos, fazer um artigo científico juntos, tá? Então eu vou pegar um tema bastante genérico, que vai ser como fazer um TCC. Esse vai ser o meu tema. E nós vamos fazendo o trabalho, eu vou explicando esses elementos, e você aí na sua casa vai construir o seu trabalho. E você vai construir o seu trabalho aos poucos, com calma, com paciência, e você vai ver que no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Para quem é esse curso? Né? Para quem é esse curso? Esse curso ele não é para quem já sabe fazer um trabalho. Esse curso é para aquela pessoa que não sabe fazer o trabalho, não sabe onde ela vai começar a fazer o trabalho, nunca fez um trabalho e talvez ela nunca vá fazer outro trabalho de TCC na vida dela. O que é muito difícil hoje em dia, não tão difícil porque as especializações, né, em lato sensu, as pós-graduações que a gente tem as titulações de especialização, elas não estão mais exigindo trabalhos de conclusão de curso. Então talvez você passe pela sua pós-graduação, 1, 2, 3, 4, sem fazer um trabalho de conclusão de curso. Mas na graduação é obrigatório a entrega deste trabalho, tá? Então, se você acha que assistindo esse vídeo você vai estar, numa aula de metodologia, não, nada disso. Eu sou um professor explicando de uma forma prática para os seus alunos como que você pode conseguir fazer o seu TCC. Talvez, no final do curso, e esse é um dos meus objetivos, você veja que não é um bicho de 7 cabeças e prossiga na sua vida acadêmica. Tá? E prossiga na sua vida acadêmica.
fazendo trabalhos dos seus cursos e tal. Mas talvez isso não volte a acontecer. Tá? Então, a forma como nós vamos construir esse trabalho talvez não seja a mais... como é que eu posso colocar? A mais ideal, no sentido ideológico da pesquisa científica, mas ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Então, não se apavorem, tá? Não se apavorem porque ela vai funcionar, você vai conseguir entregar o seu trabalho, mas não espere aqui uma aula que a gente, um curso, né? Que a gente tenha aquela ideologia científica de que a pesquisa, não sei o que, e tal. Vai ser uma pesquisa, você vai fazer essa pesquisa, só que a gente vai tentar simplificar isso para que você entregue um bom trabalho e, sobretudo, para que você faça o seu trabalho, tá? Para que você faça o seu trabalho. Então é isso. Essa daqui será a primeira aula do nosso curso prático de TCC, tracinho artigo científico. E eu espero que vocês gostem, eu espero que ajude vocês, o intuito é ajudar. Se você sentir durante o curso que não está legal, paciência, continue assistindo às aulas da sua faculdade, procure com seus professores e tudo mais. Esse vídeo eu vou postar e vou mandar para os meus alunos, porque é o que eu faria com eles aqui para ajudá-los. Certo? Minha mão tá suja. Tentando limpar. Então vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. Então, quando você começa um trabalho de conclusão de curso, qual é a primeira etapa? A primeira etapa é o seu projeto de pesquisa. Professor, mas a faculdade não me exige isso. Eu recomendo você fazer mesmo assim, tá? Porque você tendo um projeto de pesquisa estruturado, você tendo essa possibilidade de ter um projeto de pesquisa bem legal, bem estruturado, você talvez não vá ter tanta dificuldade no futuro. Você talvez não vá sofrer no futuro para entregar um trabalho de conclusão que atinja o objetivo dele, que é a aprovação. Você está fazendo um trabalho de conclusão de curso porque você quer a aprovação. Tá? E por onde a gente começa? Delimitando o tema do nosso trabalho. E isso daqui é um ponto-chave e crucial, pois, através da delimitação do tema do seu trabalho, você vai ter todas as ferramentas, os instrumentos necessários para dar continuidade ao seu projeto e depois ao seu TCC. Então, pensar num tema é extremamente importante. E como que eu vou escolher o meu tema, professor? Primeiro, você não pode estar fazendo, por exemplo, pedagogia e querer fazer um artigo sobre práticas contábeis. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você está fazendo pedagogia e você quer fazer um TCC sobre psicopedagogia aplicada ao ensino básico. É difícil, porque você não está ainda com todas as ferramentas, e quando eu digo ferramentas, são conteúdos, para poder aplicar isso de fato. Então você tem que pensar um tema que seja próximo da tua realidade e que seja algo que você queira aprender, porque a pesquisa e a metodologia que nós vamos aplicar aqui, que é a metodologia de pesquisa bibliográfica, né, o levantamento bibliográfico, que é um pouco mais simples, mas não menos trabalhoso de fazer, ele vai demandar isso de você, ele vai demandar a pesquisa. Então você tem que pensar um tema que você goste, você tem que pensar um tema que você se interesse, que seja próximo da tua realidade. E quando eu digo próximo da tua realidade, não é você escolher um tema que vá estar ligado diretamente ao seu cotidiano. Não é isso, é da sua realidade intelectual, da sua realidade cognitiva. Por exemplo, não adianta eu querer fazer um trabalho de matemática
sendo que eu não sei matemática. Eu vou ficar dando murro em ponta de faca e não vou conseguir desenvolver um bom trabalho. Então você precisa pensar um tema que seja claro, objetivo e direto na sua pesquisa, certo? E qual é o tema deste TCC que nós estamos construindo junto, tá? O tema deste TCC é como fazer um artigo científico para estudantes EAD. Ainda, presta atenção, esse é o meu tema, é o que eu quero pesquisar. Ah, mas é o parágrafo final? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho outros elementos que eu vou desenvolver e depois eu vou fazer um ajuste nesse tema, tá? Mas o que eu quero trabalhar é isso. Fazer um artigo científico para estudantes EAD de forma prática. O grande tema do meu trabalho. Existe uma possibilidade ainda de você colocar um item 1.1 e delimitar o tema. Tá? É a delimitação do tema. Essa delimitação do tema ela pode acontecer, em alguns lugares ela é obrigatória e em outros não. Geralmente a delimitação do tema ela vai mostrar um aspecto específico do seu trabalho. Por exemplo, a dificuldade de se fazer um TCC em cursos de graduação e EAD e a possibilidade de se trabalhar com o projeto de maneira prática. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Isso daqui que eu estou mexendo assim às vezes é porque eu já vou ajustando o trabalho, né, para ficar dentro de uma normatização e tal, mas não se preocupem com isso agora. Não se preocupem com normas, com regras, nada. Se preocupem com o conteúdo que vocês vão estar entregando para o seu leitor. Um artigo científico nada mais é do que um texto, né? E um texto ele tem um leitor. E esse leitor ele vai querer ler o seu trabalho e querer entender o seu trabalho. Essa é a proposta básica da leitura. Não adianta nada você, enquanto agente ali da comunicação, produzir um trabalho que vai servir de interlocução com o teu ouvinte, sendo que esse ouvinte, esse leitor, ele não vai entender nada. Então, se preocupe com o conteúdo. Então você vai fazer o seu tema, você vai pensar algo que você goste, algo que seja fácil de você trabalhar, algo que você encontre livros, nesse caso bibliografia, um artigo que você consiga encontrar na internet, nas redes e tal, e vai pensar isso. Pensou o tema que você quer trabalhar? Lembrando que isso aqui não é fixo, tá? Nós ainda podemos mudar dependendo de como a gente for prosseguir com essas outras etapas. Nós vamos para o problema. Nós vamos para o nosso problema. E como é que nós vamos delimitar o nosso problema? Muito simples, é uma pergunta complicada ou não, simples. É uma pergunta. Você vai colocar aqui uma pergunta. Qual pergunta? A pergunta que você vai tentar responder no seu TCC. Então, professor, você quer dizer que todo o meu trabalho, 15, 16, 17 páginas, vão servir para responder essa pergunta? Isso, exatamente. Você vai ter um problema para resolver. Então não adianta você pegar e falar assim, escrever lá, o meu problema é como que os professores estão trabalhando as contas de somatória 2 mais 2. Problema relativamente simples de resolver, né? Uma conta básica, 2 mais 2. Não tem um problema, não é uma grande questão que não tem uma resposta. Você tem que perguntar, você tem que pensar algo que não tenha resposta ou algo que às vezes tem uma resposta, mas que você julga que poderia ser melhor. Depende. Tá? Qual é o meu problema aqui?
Se eu estou propondo um artigo, um tema, né, um artigo científico, um TCC, para explicar para estudantes à distância, de forma prática, como que eles fazem o TCC, o meu problema é: estão os alunos de graduação EAD conseguindo produzir os seus, vou colocar trabalhos de, vou colocar minúsculo, que a gente arruma. Estão os alunos de graduação EAD conseguindo produzir os seus trabalhos de conclusão de curso de forma prática, correta e compreensível? Esse é um problema, certo? Vocês, alunos à distância, estão conseguindo produzir trabalhos de conclusão de curso? Ou não? Não estão conseguindo? Vocês estão dando conta de fazer esses trabalhos? Ou não? É uma pergunta. Você está estruturando o seu trabalho ainda, tá? E lembrem-se, no começo do vídeo eu falei, nós vamos fazer o trabalho junto. Eu não fiz esse trabalho. Estou fazendo junto com vocês, para vocês pegarem a ideia, levarem para o teu trabalho e darem prosseguimento à pesquisa de vocês. Mas eu quero mostrar, assim como eu faço nos outros trabalhos, que é possível fazer, tá? Vou dar uma pausa que eu vou tomar uma água. Então, sobre o nosso problema, é isso. Você tem que ter clareza no que é que você está querendo responder e você tem que evidenciar o que é que você quer estudar. É isso que tem que ter no problema. Eu tenho lá que o meu problema: estão os alunos de graduação conseguindo produzir trabalhos de conclusão de curso de forma prática, correta e compreensível? Meu tema está claro aqui, o problema do meu tema está claro. E é isso que basta. Alguns orientadores, alguns professores, e aí vai depender muito de lugar para lugar, vão solicitar que junto do problema venha uma breve referência, evidenciando aspectos mais concretos do problema, mas em sua grande maioria, tá, principalmente em instituições de ensino privado, os problemas eles surgem dessa forma. Por quê, professor? Porque as instituições de ensino privado elas tendem a formar o aluno para o mercado de trabalho. Então você tem que ser mais prático, direto, objetivo. Se você for fazer um trabalho desse numa instituição, por exemplo, como a que eu fiz na minha primeira graduação, que foi uma instituição pública, eles vão exigir de você não mais rigor, não é isso, não existe diferença com relação a isso. Mas lá eles não estão te formando para o mercado de trabalho como uma instituição de ensino privada. Lá eles estão te formando como um patrimônio daquela instituição para pesquisa. Eles querem que você siga dentro da instituição pesquisando, produzindo conhecimento e tudo mais, mas de uma forma mais teórica. Aqui nós temos uma forma mais prática. Isso que eu acabei de dizer também cabe salientar, não é uma regra, né? Existem inúmeras instituições, estou dando um exemplo só, vocês podem ter outros. Então o problema é isso. Lembrando ainda que não é fixo, tá? Nós estamos fazendo o esqueleto, o básico. Aqui nós estamos trabalhando o nosso projeto e colocando ele no papel. Depois a gente vai revisar esse projeto. É óbvio que a gente não vai entregar isso dessa maneira, tá? Próximo item, a justificativa. E aí, professor, como é que é? Qual que é dessa justificativa aí? A justificativa é simples, é a razão do seu estudo. Por que você quer estudar ele? Vou dar um exemplo. Quando o teu filho, tua filha, teu amigo, teu namorado, namorada, enfim, faz alguma coisa que você acha que é meio idiota. Você fala assim, por que você está tomando água nesse copo tão pequeno se você está com tanta sede? Por que você não toma água num copo maior? Ele vai te justificar a escolha dele. Bom, eu estou tomando
Eu estou tomando água num copo menor porque ela está muito gelada, eu preciso dar goles menores. É uma justificativa. Estão entendendo onde eu quero chegar com esse exemplo? No trabalho é a mesma coisa, só que a gente está falando não de um conhecimento comum, de uma coisa cotidiana, rotineira. Nós estamos falando de um problema atual do seu trabalho. Então, qual é o motivo, né? Por que me motivou a escolher esse tema aqui? Como fazer no artigo científico? Simples. O tema, vou escrever aqui junto com vocês, ó. O tema levantado decorre de inúmeras pesquisas dentro da internet, observando o comportamento de alunos EAD nas redes sociais com relação às reclamações o tema levantado decorre de inúmeras pesquisas dentro da internet, observando o comportamento de alunos EAD nas redes sociais com relação às reclamações de como fazer o TCC e da ausência de um auxílio prático para a produção do trabalho. Ponto. Ainda surge como motivação pedidos de alunos nas redes sociais, vírgula, em especial no YouTube, para que fosse realizado um curso sobre trabalho de conclusão de curso. É isso. Aqui, ó. Justifiquei pro meu orientador por que eu quero fazer esse trabalho. E agora eu preciso também colocar aqui por que o tema é importante. Então eu vou colocar há uma importância inerente na proposta deste trabalho, pois, vírgula, todo aluno de graduação precisará entregar o seu TCC. Ele é importante por conta disso. Está aqui a minha justificativa, eu estou justificando. Lembre-se que você está escrevendo para alguém. Esse alguém é o seu orientador, é a pessoa que vai olhar o trabalho e vai falar: legal, gostei. Eles, na maioria das vezes, e eu falo isso como um orientador de TCC, na maioria das vezes o orientador ele dá pitacos, ele quer corrigir. Não porque ele está sendo chato com você, mas porque ele quer que você faça o melhor trabalho possível e porque o nome dele aparece no trabalho. Então não tem o porquê fazer um trabalho sem corrigi-lo. Se você está mandando o trabalho para correção, é porque você precisa que ele seja corrigido, né? Certo, pessoal? E como que eu vou transpor isso daqui, essa justificativa, para o meu trabalho? Você vai pensar no seu tema, o que eu vou fazer? E qual é o meu problema? Exemplos, vamos lá. No canal tem um vídeo da minha apresentação de TCC de um curso de segunda licenciatura em letras que eu fiz na Uninter. Né? E eu tinha um problema, que era um problema que surgiu decorrente de uma pós-graduação que eu fiz. E dentro dessa pós-graduação tinha uma disciplina que chamava-se o professor pesquisador. Então daí já surgiu um problema. Os professores eles estão pesquisando a própria prática e essa própria prática surge de um outro projeto que surgiu na faculdade de Geografia, né, na UEM, que era justamente a possibilidade de se trabalhar a pesquisa da própria prática docente. E aí eu tenho as duas coisas. E como que eu justifiquei esse trabalho? Eu justifiquei porque
O meu problema era, estão os professores ou os professores da educação básica estão pesquisando as suas próprias práticas e criando teorias sobre as formas como eles estão produzindo seus conteúdos e transpondo didaticamente o conteúdo para o aluno ou não? Esse era o meu problema e eu preciso justificar. Minha justificativa foi evidenciar a importância que é pesquisar a própria prática docente para que você possa trabalhar isso de uma forma concreta com os seus alunos e possa divulgar isso para a tua comunidade. No caso, a nossa comunidade de professores. Então, você tem que tentar entender o contexto do trabalho que você quer fazer. Você tem que ter um tema bem específico, uma delimitação e um problema bastante claro e objetivo do que é que você quer estudar para poder justificar isso. Então a justificativa é você tentando responder de forma muito breve, mas completa, o teu problema. Por que ele surgiu, qual é a razão, qual é a motivação, certo? Esses 3 itens, tá? Por mais que a gente tenha feito eles aqui em 26 minutos, não são itens fáceis de serem produzidos de uma hora para outra. Tá? Vocês vão ter que quebrar a cabeça. Não queiram fazer o TCC de vocês chutado. Vou fazer, que você vai quebrar a cara. Porque quando você chegar na parte do seu artigo científico propriamente dito e você começar a fazer a parte do desenvolvimento do seu trabalho, você vai acabar sofrendo um pouco, ou talvez muito. Porque se você não tiver um projeto bem delimitado, se você não tiver um tema que você saiba trabalhar e que você goste, e se você não tiver um problema, claro, uma pergunta que você vai responder, você vai ficar nadando contra a maré, contra a correnteza. Por isso é tão importante um projeto bem definido. Certo, pessoal? Então é isso para esta primeira aula do nosso curso prático de TCC, tá? Deixa eu diminuir aqui. Fizemos então o nosso tema, no caso o meu tema, vocês vão pensar o de vocês. Fizemos a delimitação do nosso tema, problematizamos o nosso tema e justificamos o nosso tema. Ainda temos alguns elementos para trabalhar. E esses elementos vão ficar para a próxima aula, ok? Irei disponibilizar esse arquivo num link do Google Drive. Conforme nós formos fazendo, eu vou salvando eles e vou colocando no Drive. Então vocês vão ter acesso ao arquivo que a gente está produzindo para poderem usar e se basear. Lembrem-se que isso daqui não é um conhecimento concreto no sentido de estar solidificado. Né? Vocês têm N orientadores, as instituições de ensino dão várias orientações, umas mais claras, outras mais obscuras, né? Que a gente não consegue entender onde que querem chegar. Mas com calma, com paciência e utilizando esses métodos, essas técnicas de pesquisa que são básicos, então servem para todo mundo, vocês vão conseguir chegar lá. E mais uma dica final, não tem segredo, tá, gente? Para você fazer um trabalho. Não tem software que vai te ajudar, mas não tem software mágico, não tem magia de fazer TCC em 1 hora, em 2 dias. Algumas pessoas levam 2, 3 dias, outras levam 20, 30, outras levam 2 meses. Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas a magia é você sentar e fazer. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse curso, tá? E eu espero ajudá-los nessa caminhada, porque tem sido muito gratificante para mim, principalmente os feedbacks aí, quando o pessoal fala que tirou um 100, que tirou um 95, que foi muito bem, que eu estou ajudando, isso já paga o curso, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Então é isso. Não deixa de curtir o vídeo,
compartilhar, se inscrever e comentar. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Valeu? Um abração, até o próximo vídeo. Valeu!